Eu cumprimento a todos com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando boa noite a todos os irmãos da família Assembleia de Cristo que estão a partir de agora conectados conosco, e desejo também uma boa noite e cumprimento também com essa mesma graça, paz e amor todos os que estão seguindo também a Igreja Assembleia de Cristo a partir desse instante. Nós estamos aqui para celebrarmos mais uma festa ao Senhor com louvores e com palavra, para alimentar os nossos espíritos, fortalecer a nossa alma e ir nos preparando mais e mais nesse fortalecimento espiritual para fazermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração e logo em seguida ouviremos louvores para posteriormente meditarmos um pouco na poderosa palavra de Deus. Feche seus olhos, por bondade. Pai, nesse instante nós queremos adentrar diante da tua santa e maravilhosa presença, meu Deus, inicialmente, meu Deus, te pedindo perdão por qualquer falha, palavra, pensamento, ação ou omissão que tenhamos praticado, Senhor, ao longo desses dias e que possamos ter desagradado o teu santo coração. Nós somos teus filhos, Senhor. Temos fé que somos teus filhos por adoção, porque nós fomos chamados e aceitamos o teu chamado. E por isso, Senhor, celebramos essa aliança contigo em teu Filho Jesus Cristo. Nós cremos, meu Senhor e meu Deus, que tu nos recebeste e por isso derrama mais e mais da tua graça sobre cada um de nós. Nesta noite, Senhor, nós queremos te pedir que tu envie o teu Santo Espírito para cada um de nós, meu Senhor e meu Deus, sentir a presença dele. Liga, Senhor, a tua igreja através dessa rede social, mas conecta através do teu Espírito Santo com o trono da tua glória, Senhor. Para de lá, Senhor, recebemos também respostas que necessitamos. Para de lá esperarmos, meu Deus, que tu possas entrar com toda provisão, Senhor, toda assistência, toda guarda e proteção que necessitamos como igreja tua na terra, como filhos teus, filhas escolhidos, Senhor. Ó meu Deus do céu, que tu possas receber os nossos louvores, a nossa adoração, como prova de gratidão por tudo que tu tens feito por cada um de nós. Obrigado pelo livramento que tu tens nos dado dia a dia, Senhor. Obrigado porque tu tens cuidado da tua igreja contra esta pandemia, este ataque virótico, meu Senhor, que o mundo vive atormentado por esses últimos dias, mas que nós sabemos, Senhor, que a tua igreja tem sido preservada, com exceção de alguns, meu Deus, mas só tu sabes quais os motivos. Se algum membro da tua igreja tiver sentido alguma coisa, tu conheces todas as coisas, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que nesta noite continues preservando o Ministério da Assembleia de Cristo, preserva todo o ministério evangélico, todos os cristãos, também de outras religiões espalhados pela face da terra, meu Pai, todos aqueles que estão completamente na obediência incondicional a ti, meu Deus. Cuida de nós, Senhor, porque nós sabemos que a tua promessa, meu Deus, é que se te obedecermos e cumprirmos a tua palavra, tu és o Deus que nos cura, tu és o Deus que nos protege, liberta e restaura. E assim, meu Deus, ser conosco a partir de agora, abençoa cada vida que já está conectada, aquelas que vão se conectar e todos os que, de uma forma ou de outra, assistirem a esse vídeo posteriormente, que seja derramado bênção sobre bênção na vida de cada um, para a glória e louvor do teu nome. É assim que eu te oro e de já te agradeço no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém. Mas, igreja, nós vamos cantar Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então você já conhece a letra, você fecha os seus olhos para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa fazer uma limpeza espiritual na tua mente, no teu coração, para que a palavra que vai ser ministrada venha ficar gravada em nossos corações, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém. Grande é o Senhor. Louvem ao Senhor, igreja. Enquanto nós louvamos, ele guerreia todas as nossas guerras, todas as nossas causas. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e no digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Da terra e céu. Vira uma marra aqui que entrou. Glória a Jesus. Vamos ouvir mais um louvor para preparar nossas almas. Canta com todo amor no coração. Glorifica o teu Deus, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Com forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Ele quem criou o céu do céu.
seu rosto para cá. Ele quem criou os luminares, sua natureza formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, sem forma e vazia. Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Ele quem criou o céu do céu. Foi Ele quem criou os luminares e sua natureza formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado Amém. Seja o nome do Senhor. No final, a gente manda mais um louvor para vocês antes de fazer a oração, Para Jesus. para que vocês fiquem completamente fortalecidos em Cristo Jesus. O louvor vai para Jesus, mas do trono da glória de Deus, Ele devolve esse louvor também para a tua alma, com bênçãos sobre bênçãos, bênçãos sem medida na tua vida. Bênçãos de saúde, de paz, de alegria e de tudo que nós necessitamos, principalmente nesses dias. Calma, conforto em Deus e espera, porque a esperança jamais nós poderemos abandoná-la. E nunca, nem sequer por pensamento, desistir de ter esperança. Amém, amados? Vamos meditar um pouco da palavra de Deus. O culto de dia de domingo, todos sabem que as igrejas evangélicas aos domingos, que é um dia que nós consideramos como dia do Senhor para nós, os cultos, via de regra, são cultos evangelísticos, né? Onde a gente prega a palavra de Deus, inspirados no trabalho evangelístico do Senhor Jesus. E por isso, eu gostaria de convidar vocês para meditarmos na palavra hoje, que está lá no Evangelho de Lucas, né? Que é o Evangelho dos gentios, né? Todos sabem que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do rei para os judeus. O Evangelho de Mateus. Já o Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo para os romanos, né? E o Evangelho de Lucas é o Evangelho dos gentios. O Evangelho de João seria o Evangelho do Filho de Deus. Mas o nosso, o povo gentil, quer dizer, todos os povos, com exceção de Israel, somos considerados gentios. Então o nosso Evangelho é o Evangelho do Dr. Lucas, médico e evangelista, né? Vamos meditar na palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos versículos 8, né? 9 e 10. Lucas capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. Amém, igreja? Vamos ler esses 3 versículos aqui rapidamente para meditarmos nesta palavra. Ou
qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, igreja? Vamos fazer uma breve oração aqui. Pai, nesse instante eu entro mais uma vez diante da tua presença, como ministro da tua palavra, no conhecimento da tua verdade e pelo poder do nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te suplicar, Senhor, que tu faças vir sobre nós o teu Espírito Santo nesta noite, para que ele possa abrir nosso entendimento espiritual, Senhor, derramar sobre nós sabedoria, conhecimento e discernimento do alto, para recepcionarmos toda esta palavra que será ministrada, Senhor, e que ela fique cravada no profundo das nossas almas, meu Deus, fortaleça o nosso espírito e faça crescer-nos a fé um pouco mais, Senhor. Tanto o crescimento da fé, como também que esta fé crescida nos leve a um pouco mais da purificação que tu desejas de cada um de nós. Ser com cada vida, Senhor, que está conosco conectados aqui no Brasil, lá na Argentina, em Buenos Aires, em todas as partes, Senhor, onde alguém estiver conectado nesse instante com a Assembleia de Cristo, que tu possas abençoar cada vida, Senhor, blindá-los, guardá-los, livrá-los, protegê-los e assisti-los contra todo o mal, tanto no campo material como espiritual. Meu Senhor e meu Deus, que o homem que vai ministrar essa palavra não fale nada por si, Senhor, que ele desapareça completamente, para que teu Espírito Santo use a boca dele e ministre aos nossos corações para a glória e louvor do teu nome. É assim que eu te oro e de já te agradeço no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amados, essa palavra da dracma perdida é preciso a gente entender o sentido que Jesus quis levar para nós, não só através dela. Esse capítulo 15 de Lucas, esse capítulo 15, ele é constituído de 3 belas parábolas, né? Tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. Eu não preciso dizer a vocês que o maior contador de histórias do mundo foi o próprio Jesus Cristo. Ninguém foi maior contador, eu estou falando contador de histórias escrito com letra H, né? Porque a gente sabe que histórias escritas com letra E são histórias criadas, histórias facciosas que não existiram. Eu estou falando de histórias escritas com letra H. O maior contador de histórias escritas com letra H foi o Senhor Jesus Cristo, né? E ele imortalizou o seu ensino por meio de parábolas. Quer dizer, uma das figuras de linguagem, né, comparativa. Ele usava parábola como uma figura de linguagem para falar do seu reino, falar da sua verdade, da sua justiça. E os homens recepcionaram, aqueles que fossem dele, entenderiam essas parábolas e saberiam fazer essa comparação e recepcionar o ensino. Porque o próprio Jesus Cristo, ele dizia isso, que quando instigado pelos apóstolos a explicar por que ele só falava por meio de parábolas, ele diz porque aqueles que fossem filhos do reino entenderiam. Só não entenderiam aqueles que nunca foram filhos do reino e, consequentemente, não foram escolhidos, né? Lembro-me da divisão que hoje, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Cristo, o professor Bruno Joyce falou, né, justamente das 3 descendências de Noé, a descendência de Sem, de Cã e da descendência de Jafé. O Jafé era a descendência dos gentios, né? É o povo gentil que é descendente de Jafé. Mas essa descendência de Jafé, juntamente com a de Sem, é que seria a descendência escolhida por Deus. Já a descendência de Cã, né, que foi o filho de Noé que recebeu a maldição, essa descendência aí foi Deus cumprindo aquela separação, né, lá na queda do homem, quando Deus criou uma descendência para a serpente, que essa descendência da serpente seria inimiga do descendente da mulher, que era Jesus Cristo. E como inimigo de Jesus Cristo, seria também a descendência da serpente, seria inimiga dos filhos de Deus, porque todos somos co-irmãos com Cristo.
e herdeiros das heranças eternas, né? Então, essa palavra que está aqui no Evangelho de Lucas, a gente observa que nesse capítulo 15, quando Jesus usa essas 3 parábolas, ele usa para mostrar a restauração daquilo que se perdeu. A intenção de Jesus, né, com essas 3 parábolas, era mostrar a restauração que Deus quer fazer naquilo que se perdeu. Atentem bem. Ele usa, por exemplo, a ovelha perdida, né? A ovelha perdida, que se perdeu por quê? Na parábola da ovelha perdida, quando vocês pararam o culto mais tarde, vocês podem ler, meditar durante a semana sobre esse capítulo 15 de Lucas. A ovelha perdida, Jesus usou para provar, para a gente mostrar que ela se perdeu, aquela ovelha, por displicência dela, né? Displicência. Já o filho pródigo, ele se perdeu por deliberação própria. Ele optou pela sua escolha de abandonar a casa do pai e ir para o mundão, para viver uma experiência no mundo. Então, foi livre da liberação dele, e a gente viu que ele teve que amargar as consequências da escolha errada dele. Já a ovelha, a dracma perdida, foi perdida por um descuido daquela mulher. Mas eu vou explicar sobre a dracma para que vocês possam entender o que Deus, através do seu Espírito Santo, pela sua misericórdia, está querendo nos ensinar nesta noite, para nós implantarmos em nossos corações e fortalecermos a nossa fé. Escuta bem, eu completaria aqui dizendo que Jesus, ele nos mostra de uma forma bem soberana que usou um ser racional, numa parábola dele usou um ser racional que era o pródigo, o filho pródigo, usou um ser irracional que era a ovelha, e usou um objeto inanimado que era a dracma. Eu escolhi a dracma, um objeto inanimado, como poderia escolher qualquer uma das outras parábolas, o filho pródigo ou a ovelha perdida, né? Porque todas levam ao mesmo fim, como eu acabei de explicar para vocês. O fim colimado dessas parábolas narradas por Cristo era mostrar o interesse de Deus em restaurar o que se perdeu. Atentem bem. Na dracma perdida, nós precisamos entender o valor que tinha essa dracma para aquela mulher, para poder entendermos também o valor que Jesus quer mostrar-nos através da parábola, o valor que tem cada vida humana para ele. Cada vida humana tem um valor inestimável para Deus. Porque esse valor é inestimável porque Deus deu o seu próprio filho, o unigênito dele, para ser morto naquela cruz em nossos lugares, né? Porque cada um de nós estava condenado pela justiça de Deus, seríamos julgados e condenados. Mas Jesus Cristo, o próprio Deus, encarnou-se homem e morreu por nós na cruz, para que nós não fôssemos levados à condenação. Todos os que crescemos, né, nessa verdade, fôssemos salvos pela fé, por crermos na morte de Jesus Cristo, sua ressurreição, e que a sua morte e ressurreição foi para nos dar vida eterna, para todos os que crescem. Então, atentem bem, nós somos escolhidos por Deus, e ele tem interesse, como bem ele narra, se vocês observarem, lá na primeira epístola de Paulo ao seu discípulo Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, nós vemos de forma exuberante e cristalina que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que é o desejo de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, quando na pessoa do Filho se sacrificou naquela cruz, foi para salvar cada um dos seres humanos. Lamentavelmente, nem todos vão crer. E os que não vão crer não serão salvos. Não gozarão a segunda vida,
mas sim passarão para a morte eterna, passaram a experimentar a segunda morte. A primeira morte, que é a física, todo ser humano tem que passar por ela, como bem narra lá no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, inspirado por Deus, narra que todos nós viemos do pó e ao pó tornaremos, quer dizer, todos passaremos pela experiência da morte física. Mas a morte espiritual, só passará por ela aqueles que não creram na vinda de Cristo como Salvador, e que ele morreu naquela cruz e ressuscitou para nos salvar, derramou todo o seu sangue para nos redimir de toda culpa, de todo pecado, e assim tivéssemos vida eterna para vivermos ao lado dele pela eternidade. Então, essa dracma, é preciso que a gente entenda o sentido do valor dessa dracma. Eu vou explicar para vocês. Lá na Palestina, toda vida que uma mulher contraía núpcias matrimoniais, ou seja, toda vida que uma mulher fosse casar, uma moça casando-se, ela receberia como presente 10 dracmas. Essas 10 dracmas, uma dracma equivale praticamente um denário. Uma dracma equivale praticamente a um denário. E esse denário, essa dracma, ela tem um valor de 3,6 gramas de prata. Já que o denário é 4 gramas, né? É praticamente igual uma dracma do denário. Então, ela recebia essas 10 dracmas, que, a bem na verdade, era até um valor simbólico muito bom, né? Era como se fosse um bom presente que ela estava recebendo. Mas essa dracma, o valor dessas 10 dracmas que ela recebia, é porque a dracma representava, ela simbolizava o mesmo sentimento, né? O apego sentimental de uma aliança que o noivo bota no dedo anelado da esposa. A dracma era como se fosse um anel, um simbólico que era dado àquela mulher. Então, a mulher recebia aquelas 10 dracmas como um presente muito sentimental do profundo do seu coração. Então, ela preservava essas dracmas. Como uma boa mulher também sempre preserva de usar aliança, né? Faz questão de usar aliança para dizer ao mundo que tem dono, que celebrou uma aliança com o seu amor e pretende que essa aliança seja enquanto viver aqui na terra. Sim, enquanto viver, porque do outro lado nós não seremos marido e mulher. Lá todos seremos anjos, como disse Jesus. Então, essa dracma que essa senhora perdeu, essa mulher palestina perdeu, ela perdeu a dracma e entrou em desespero. Então ela teve que ir em busca, em procura, né? de achar essa dracma. Mas eu queria esclarecer para vocês que essa dracma, para ser achada numa casa na Palestina, era muito difícil. Sabe por quê? Porque na Palestina aquelas casas eram construídas apenas com uma janelinha muito pequena e uma porta. Elas não tinham muitas portas, nem muita janela para abrir e clarear, não. Era uma janelinha pequena. Geralmente o interior das casas era um interior meio com um pouco de penumbra. Então, para se achar uma dracma ali, tinha que acender uma candeia, né? Acender uma candeia, uma lamparina, para poder achar essa dracma. Porque na Palestina a casa só tem uma janelinha e uma porta, via de regra. Então essa mulher, o que fez essa mulher? Ela foi em busca de resgatar, de encontrar novamente essa dracma, né? Ela foi buscando com toda a força encontrar essa dracma. Então a primeira regra que ela fez foi acender a candeia. Eu vou começar logo a esclarecer, desculpa, mas eu vou esclarecer para vocês cada um dos itens. O primeiro item é esse. Ela acendeu primeiro a candeia para procurar a dracma. O que Jesus quis ensinar para nós, através desta parábola, o acender a candeia aí. Ela acendeu a lamparina para procurar a dracma dentro de casa. Acender a candeia é buscar luz. Buscar luz. E essa luz, Jesus queria que nós aprendêssemos a buscar luz na palavra de Deus.
a palavra de Deus é luz para nós, ela é luz para o nosso caminho, luz para vivermos neste mundo de trevas, ela é luz também para refletir através de nós para outras vidas a presença de Jesus Cristo. Então, ela acendeu a candeia porque Jesus queria ensinar para a gente que, na parábola, que nós precisamos desta palavra para nos tornarmos luz para este mundo. Então, logo em seguida a acender a candeia, diz que ela foi varrer a casa, porque varrendo ela iria localizar essa área, que ela caiu lá dentro de casa. Então ela foi varrer a casa, tirou muita coisa. Varrer a casa significa tirar muita coisa do lugar, né? Tirar muita coisa do lugar, levantar, e quando vai varrendo, tirando as coisas do lugar e varrendo, vai levantando-se poeira, né? Vocês sabem que levanta-se a poeira fazendo uma verdadeira faxina. Ela fez uma verdadeira faxina em toda a casa. Entenda bem, o que quis ensinar Jesus para nós? Inicialmente eu convido a todos, aqueles que já conhecem, que já leram aquele livro Peregrino, do pastor inglês John Bunyan. No livro Peregrino, tem um momento em que o intérprete leva o peregrino até um quarto, e entra no quarto com ele, e o peregrino, chega alguém com a vassoura e começa a varrer aquele quarto. E a poeira inunda tudo dentro daquele quarto. E o peregrino indaga do intérprete aquela poeira, e o intérprete vai e fala para o peregrino que assim também, igual aquele quarto, era o nosso coração, cheio de poeira, cheio de sujeiras, né? Mas essa sujeira varrida, ela levanta mesmo a poeira. Então nós temos que limpar, né? Temos que varrer do nosso coração toda aquela sujeira que não pode ficar lá, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nossas vidas. Atende bem. Então a mulher levantou a poeira varrendo aquele lugar, fazendo aquela verdadeira faxina. Nós precisamos urgentemente mexer em muita coisa das nossas vidas. Nossa vida, às vezes a gente tem que fazer uma reflexão profunda, mexer bastante na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos com sedimentações na nossa vida que não são agradáveis aos olhos de Deus. Nós precisamos tirar todos os entulhos que fazem o entupimento do poço que tem dentro de nós para brotar águas vivas da palavra. Nós precisamos tirar todo esse entulho. Então nós precisamos nos limpar. Eu até fico imaginando, quando Jesus faz essa comparação, né? Eu fico imaginando assim, por exemplo, levantar essa poeira. A poeira ela foi produzida porque ficou tudo estagnado por muito tempo. Então, levantar a poeira do templo significa para nós, amados irmãos, escuta bem, significa para nós, o levantado da poeira do templo, é que nós precisamos tirar toda a sujeira, tudo aquilo que causa angústia na nossa alma, tudo aquilo que faz com que não possamos ser felizes, que não possamos ter uma alma livre para adorar o Senhor. E para nós fazermos isso, nós precisamos cumprir o que o próprio Deus nos orienta em dois momentos na poderosa palavra dele. Lá no livro do profeta Isaías, né? Deus manda que a gente, esquecendo-se, não vos lembreis do passado, não vos lembreis do passado, nem recordeis das coisas antigas. Não é isso que Deus diz lá em Isaías? Não vos lembreis do passado, nem recordeis das coisas antigas. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fortalecendo essa passagem do profeta Isaías, Paulo também nos alerta, lá na carta à igreja de Filipe, aos Filipenses, Paulo nos alerta no capítulo 3 de Filipenses, versículo 13, Paulo diz o quê? Esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Ele diz, prossigo em direção ao alvo. Quem é o nosso alvo? Jesus Cristo. Para que nós possamos nos dirigir em direção ao alvo, que é Jesus Cristo, nós precisamos apagar de nós todo o passado.
nós precisamos ir aos poucos eliminando tudo aquilo que está entulhando as nossas vidas, que ao longo do tempo não deixou que nós nunca fôssemos felizes, porque sempre nossas alegrias eram rápidas, efêmeras, porque esses entulhos muitas vezes vinham à tona. É como eu digo, pelo lado da psicanálise, né? Na psicanálise nós aprendemos o quê? Como psicanalistas, nós aprendemos que uma pessoa que tem um passado muito sofrido é uma pessoa muito ferida da alma. Mas Deus, Ele não quer que a gente seja tratado por Ele para apagar todo o passado nosso de uma vez. Porque se Deus fizesse isso, nós perderíamos a nossa identidade. Já falei isso para a Igreja Assembleia de Cristo em pregações. Nós perderíamos a nossa identidade se fosse uma vez. O passado tem que ir sendo apagado aos poucos. É como tirar os entulhos do poço, né? Lá no poço da nossa alma, no porão da nossa alma, está entulhado de muitos lixos. Nós temos que ir tirando aos pouquinhos até esvaziar tudo. Então Deus quer que nós eliminemos muitas lembranças que nos levam a sofrer. Lembranças de passados que não foram muito bons, porque nós fomos vítimas, por exemplo, de incompreensões na infância, na adolescência, fomos vítimas de alguma violência, de discriminações, né, de preconceitos. Tudo isso nos leva a deixar registrado, todos armazenados no porão da nossa alma. E a gente precisa limpar a nossa alma. E é por isso que aquela mulher também, para achar aquela dracma, ela tinha que varrer tudo. Ainda que a poeira levantasse, ela tinha que varrer tudo, porque ela não queria quebrar aquele sentimento que ela tinha da aliança. Porque a dracma representava uma aliança de casamento, e ela não queria quebrar essa aliança que ela tinha. É como nós não podemos querer quebrar nossa aliança com Deus em Cristo. Nós precisamos preservar essa aliança. E o próprio Deus se preocupa conosco, né? Essas 3 parábolas mostram que Deus quer resgatar aquilo que foi perdido. O pródigo, por deliberação, pagou um alto preço pela sua escolha errada, né? A ovelha desgarrada, Deus mostra para a gente, através do seu Filho Jesus Cristo, que aquela ovelha desgarrada se desgarrou do aprisco do Senhor, mas o bom pastor foi atrás daquela ovelha, deixou as 99 no deserto, mas deixou as 99 do deserto, porque a Bíblia nos ensina que todos nós, filhos de Deus, temos que andar pelo deserto, nós temos que passear pelo deserto, para nós chegarmos na Canaã prometida por Deus, ou seja, na Jerusalém Celeste, nós temos que viver desertos, passar por desertos, até sermos provados e preparados por Deus para recebermos o galardão da vitória, né? A coroa da vitória que nos leva para a vida eterna. Então, aquela mulher, ela queria preservar esta comunhão, né? Esta comunhão que aquela aliança simbolizava, que com a perda da dracma, a aliança ficou ameaçada. Nós também temos que pensar dessa maneira. E por isso nós temos que ser compreensivos, não só para com nós mesmos, mas também para com o próximo. Nós temos que entender que o próximo, aqueles que estão meio solitários, isolados, nós que estamos mais fortalecidos na palavra de Deus, temos que buscar aquelas vidas que estão querendo se desgarrar do aprisco do Senhor, para que elas não se percam nessa caminhada, né, por caminhos de trevas, caminhos tortuosos que levarão à morte. Porque uma vida que está no aprisco e sai na incerteza, ela é levada à morte. Por quê? Porque lá em Romanos fala, né, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos entender isso. Deus se preocupa com cada um de nós. Deus se preocupa de tal forma que o importante para ele é o resgate daquela ovelha desgarrada, é o achar novamente
a dracma que fora perdida, ou fazer com que o filho pródigo, né, o desobediente, retorne à casa paterna. Mas Deus também mostra através dessas parábolas. Ele fala essas parábolas para a sua igreja. Mas através dessas parábolas que ele fala para a sua igreja, ele quer mostrar também que ele ainda tem muitos filhos no mundo aí fora que precisam ser achados por nós. Muitos filhos. Nessa parábola eu fico assim, bem encantado com a parábola do filho pródigo, por exemplo, quando ele diz assim, ó, Deus lá no capítulo 15, versículo 32, da parábola do filho pródigo, Deus diz na palavra da minha Bíblia aqui, era preciso que nos regozijasse. Ele estava dizendo para o filho mais velho dele que tinha ficado. Estava revoltado porque o mais novo tinha saído pelo mundo, agora voltou e foi recebido com festa, né, trocou as vestes e tudo, e ele estava revoltado, o filho mais velho. Por que o filho mais velho estava revoltado? Isso é o que acontece com muitos crentes dentro da igreja, me perdoem, amados. 21 anos de pastor, eu aprendi isso mais na prática ainda do que quando eu li na palavra, eu aprendi muito na prática sobre isso. Que muitos irmãos que estão dentro da igreja, às vezes, ficam revoltados com um irmão cristão que se desviou. Fica revoltado porque agora ele está no mundão, aquela menina está no mundão, o menino está no mundão, e ficam revoltados com aquela pessoa. Mas não é assim que Deus quer que faça. Deus quer que a gente vá lá para dar testemunho de Cristo na nossa vida, resgatar a ovelha desgarrada, trazer aquele filho que foi para fora da casa do pai, mas trazer ele de volta, ou acharmos essa dracma que se perdeu. E nós precisamos encontrar, entendam essa palavra nesta noite, amados. Nós precisamos encontrar os perdidos. Por isso que Deus fala aqui, para o filho mais velho, o Jesus, quando está falando, diz que aquele pai do pródigo fala para o filho mais velho. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Oh, maravilha! Quando nós estamos distanciados de Deus, a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas cumpriu-se em nós a promessa de Deus, vinda desde a época dos profetas, lá em Ezequiel 36, 26, que daria um espírito novo e um coração novo. Tiraria o coração de pedra e poria um coração de carne. Para quem? Para todos aqueles que aspergissem a água, derramassem a água sobre a sua cabeça. Qual é a aspersão dessa água? A palavra de Deus. Todos aqueles que recebem a poderosa palavra de Deus e recepcionam essa palavra no coração, Deus diz que através dessa palavra nos dará um espírito novo e um coração novo. Tirará o coração de pedra e porá um coração de carne. Aleluia! Que Deus maravilhoso é esse nosso Deus. Então, essa mulher palestina, quando encontrou também a dracma, você vê que no versículo 10, diz que Jesus diz, eu vos afirmo que depois que ela encontrou, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Do jeito que aquela mulher se alegrou, chamou as vizinhas, as amigas, para comemorar porque acharam a dracma, o Senhor Jesus diz que também lá no céu existe júbilo. Os anjos de Deus comemoram, festejam, quando um pecador arrependido vem para Jesus Cristo. Arrependido para receber a redenção destes pecados e se tornar um filho de Deus por adoção. Que maravilha é esse nosso Deus. Ele recebe a todos. Jesus estava nos ensinando, os que se desviaram de mim, que saíram do meu aprisco, que Deus está falando para alguns seguidores aqui, que estão ligados conosco, Deus está falando para o teu coração, meu irmão. Eu estou falando, meu irmão, porque é você mesmo, do sexo masculino, meu irmão, não é uma irmã. Meu irmão, e pode até ser que Deus esteja falando para alguma irmã também, mas Deus está falando para um irmão direcionado. Olha, o arrependido de coração recebe graça e misericórdia novamente. Esse arrependido de coração tem que voltar ao aprisco do Senhor,
porque os anjos de Deus vão se jubilar, vão festejar o retorno daquele que estava perdido e foi achado novamente. Aleluia. Receba no seu coração, porque eu estou ministrando essa palavra, mas Deus me inspirou pelo Espírito para falar para muitos que estão aqui ligados conosco. Eu creio que muitos estão nesse drama, nessa dúvida. Tem muitos crentes hoje que estão servindo a Deus e vivem em cima de uma linha que não existe, uma linha imaginária, dizendo eu estou entre a igreja e estou entre o mundo. Não, não existe. Ou você está na igreja ou está no mundo. Não existe linha intermediária entre igreja e o mundo. Entre luz e treva não existe lei intermediária. Não existe. Assim como não existe nenhuma outra opção a não ser céu ou inferno. Nós precisamos entender uma coisa nesta noite. Nós precisamos nos voltar completamente para o Senhor da vida. Precisamos, e é assim que nós devemos agir, para que Deus possa tocar profundamente em nossos corações, meus amados irmãos. Em nome de Jesus, eu suplico a vocês que meditem bastante essa palavra. Eu convido vocês a, durante esses dias que vocês estão vivendo na quarentena, leiam mais essa Bíblia, mergulhe mais nessa palavra. Quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais Deus vai se revelando para ti, mais Deus vai aumentando a tua sabedoria, o teu conhecimento e o discernimento, e tu podes, através desse discernimento, receber dons maravilhosos. Por exemplo, quando você recebe sabedoria, conhecimento e discernimento, você está dotada de dom de revelação de Deus. Os dons de revelação. Deus vai revelar coisas a vocês tremendas. Por quê? Porque você está dotado dessa sabedoria, conhecimento e discernimento de Deus. Né? Mas Ele pode também mandar, por tua fidelidade, a leitura da palavra, oração, muitas vezes jejum, Ele pode mandar o Espírito Santo dele te derramar dons, aqueles 9 dons espirituais que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Mergulhe nessa palavra. Vão com toda sede à fonte da água da vida, porque esse Deus, Ele vai encher o teu interior de águas vivas, e o teu interior vai transbordar também de águas. O teu interior vai ser igual aquelas 18 quedas d'água, né, que está lá, que eu falei agora há poucos dias numa pregação aqui pela rede social. O teu interior vai ser igual a Foz do Iguaçu, aquelas 18 quedas d'água da Foz do Iguaçu, quando tu mergulhares nessa palavra de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Cumpre os princípios de Deus. E eu digo a vocês que o princípio fundamental, o princípio, o originário de Deus, é o princípio da obediência. Cumpram o princípio da obediência. Cumpram também o princípio de buscar a Deus através da oração. Cumpram também o princípio do arrependimento. Se arrependam das suas falhas, dos seus pecados, do seu desagrado a Deus. Se arrependam e cumpram esses princípios. Cumprindo esses princípios, Deus cumprirá em cada um de nós os propósitos que Ele tem para cada um. Porque Ele diz também lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 2, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Então, Ele é que tem o melhor para cada um de nós. Que nesta noite vocês se conscientizem disso. Que enquanto estamos cumprindo os princípios determinados por Deus, Ele cumprirá todos os propósitos da nossa vida. Porque como está escrito lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sejamos vidas transformadas e vidas disponíveis para Deus, para também ajudarmos a restaurar aquelas coisas que estão perdidas, restaurar vidas que se perderam na caminhada. E peçam a Deus toda a sabedoria do alto, porque Deus vai nos encher de toda a sabedoria, conhecimento e discernimento, vai nos encher da unção necessária, que a Igreja Assembleia de Cristo sabe que a unção que pesa sobre as nossas vidas é o poder do conhecimento da palavra, como está lá na primeira carta de João, capítulo 2,
versículo 20 e 27 nos mostra que unção nas nossas vidas é conhecer essa palavra. Então, por favor, mergulhe bastante nessa palavra, orem em tempo e fora de tempo, e peçam a Deus o derramamento do Espírito Santo mais e mais na tua vida, e que Ele derrame os dons que Ele entender, segundo a vontade dEle para a tua vida, para que tu possas ser verdadeiramente uma pessoa que faz os talentos se duplicarem. Em nome de Jesus, cumpram isso. Eu desejo nesta noite pedir a vocês que não abandonem a palavra de Deus dentro da sua casa. Medite nessa palavra pelo menos uma vez por dia. Chama a tua família e faz o teu devocional. Lê a palavra, bota outros também para ir treinando, fazer uma mensagem, e você vai completando. Mas meditem, faça essa devocional, orem, porque Deus está reservando coisas grandes para a sua igreja. Amados, tome posse do que eu estou dizendo nesta noite. Deus está reservando grandes surpresas para a sua igreja, não para os que estão no mundo, mas para a sua igreja. Coisas grandes Deus vai fazer em nossas vidas, coisas tremendas que só o nosso Deus pode fazer para aqueles que são fiéis e obedientes à sua palavra. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em vossos corações, com todo poder, glória e majestade do seu Santo Espírito, e que vocês recebam, em nome de Jesus Cristo, essa palavra para a glória de Deus. Amém, amados? Então, vamos fazer mais um louvor. Eu vou convidar a irmã Ila para vir fazer mais um louvor aqui, botar mais um louvor para nós, para que eu possa fazer a oração final, e então nós passaremos a bênção apostólica, pedindo a Deus que nos proporcione uma semana de grandes surpresas, grandes vitórias, grandes alegrias, saúde, força e união mais e mais da sua igreja. Em nome de Jesus, amém? Irmã Ila, eu vou chamá-la aqui para que ela possa nos dispor mais um louvor para a glória e louvor do nome de Jesus, amém? Amados, eu faço o seguinte, devido o adiantado da hora e que a Ila não está aqui agora, ela deve ter descido porque chamaram lá na portaria. Como ela não está aqui agora, eu gostaria de já fazer a oração direta e pediria aos irmãos que fechem seus olhos, se concentrem, vamos orar, proferirei a bênção apostólica. Lembrando a vocês que amanhã nós teremos o culto de oração, né? Que era destinado à congregação do Parque Arvoredo. Amanhã é o culto de oração do Arvoredo. Terça-feira é o culto de oração da Jacarecanga, da congregação de Jacarecanga. Quarta-feira eu retorno com vocês com a doutrina bíblica. Durante os cultos de oração eu estou usando os nossos obreiros porque eles estão na fase preparatória final para alguns deles serem consagrados a um ministério que Deus tem chamado, e por isso vocês orem pelos nossos obreiros para Deus enchê-los mais e mais do conhecimento da palavra. Amém, amados? Que Deus aplique em vossos corações essa poderosa palavra de Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos entrando diante da Tua santa e gloriosa presença para Te agradecer por estes momentos, Senhor, que passamos aqui meditando na Tua palavra. Nós Te louvamos inicialmente, Senhor. Creio que nossos louvores chegaram até o trono da Tua glória e que de lá vem respostas para as nossas vidas. Abençoa, meu Senhor e meu Deus, tudo o que fizemos aqui. Abençoa as vidas de todos os que estavam conectados conosco por esta rede social do Facebook. E eu quero Te pedir, meu Deus, que Tu possas assegurar para cada um, extensivo a todos os familiares, meu Senhor e meu Deus, porque aqui cada um representa uma família. Estende os Teus santos benefícios, as Tuas bênçãos para todas as famílias aqui representadas, para que tenham uma semana ricamente abençoada, de saúde, paz, alegria, e que Tu possas, meu Senhor e meu Deus, cuidar e blindar cada vez mais cada um de nós contra todos os ataques do campo material ou espiritual. Não deixa que nenhum mal chegue nas nossas tendas, nas nossas casas, moradas
materiais como na nossa casa espiritual, meu Deus. Nos preserva, meu Senhor, cada dia mais para Ti e ser conosco a cada instante. Eu te peço, meu Senhor, por cada uma vida. Te peço pelas famílias da Assembleia de Cristo, pelos casais, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, meu Senhor e meu Deus, e também por todos os casais, jovens, crianças, espalhados por todos os ministérios evangélicos, por todas as outras instituições cristãs, religiosas, cristãs. Meu Senhor, onde tiver um filho teu, um escolhido, Senhor, que Tu possas abençoar ricamente para a glória do Teu nome. E assim, meu Senhor e meu Deus, é o que nós estamos te pedindo, de acordo com a Tua santa vontade, e de já te agradecendo no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. E quem crê, diga amém comigo, porque eu digo amém. Amém? Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração nesta noite. Quem crê, diga amém. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite e uma semana ricamente abençoada, com muita felicidade na tua vida. Saúde, força, união, paz que só encontramos em nosso Senhor e Salvador.